Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 14º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje, nós vamos trabalhar um tema muito significativo para o desenvolvimento das crianças no ambiente esportivo infantil, que é o autoconceito. Segundo uma série de autores, entre eles Burns, Jorge Meades e Mosqueira, o autoconceito é a chave mestra para o desenvolvimento humano de suas habilidades e suas competências. Ao mesmo tempo, esses autores nos dizem que a estruturação do autoconceito está diretamente correlacionado entre as interações do sujeito com o meio onde ele vive. Ou seja, o eu pessoal, a minha personalidade, o que eu penso em relação às minhas competências e o meu desenvolvimento está diretamente ligado às minhas interações sociais. Então a minha autoimagem será diretamente influenciada pelas vivências que eu desenvolvo no meio social que eu vivo. Ao mesmo tempo, Horn e Hasbrook, são dois doutores na área da psicologia do esporte, dizem que o ambiente esportivo influencia diretamente nesse processo de desenvolvimento do autoconceito infantil, reforçando, como já falamos em outros programas, que os pensamentos das crianças, ou seja, seu desenvolvimento cognitivo, o que elas pensam, o que elas imaginam em relação à sua participação, vai influenciar no seu processo emocional e vai influenciar diretamente no comportamento da criança. Segundo Smith e Small, a criança possui uma percepção muito limitada sobre o seu desempenho nas habilidades que ela desenvolve. Neste caso, agora estamos falando de esporte. Por isso que a criança, o tempo inteiro, fica perguntando para os professores, para os pais: viu o que eu fiz? Tu gostou do que eu vi? Tu acha que eu fui bem? Porque a criança, pelo menos até os 11 anos de idade, ela ainda está desenvolvendo o seu processo de autoconceito. Então é necessário que ela receba um feedback para que ela possa ter uma afirmação positiva sobre o seu autoconceito ou uma avaliação negativa sobre as suas realizações. Smith e Small também falam sobre 3 processos fundamentais que os educadores e os pais devem levar em conta. A criança estrutura o seu autoconceito a partir do primeiro, de um processo comparativo. A criança se compara suas habilidades em relação às habilidades dos colegas. 2. Em relação ao processo reflexivo. A criança, enquanto está realizando uma habilidade motora, um chute, um passe, um arremesso, ela está observando como o meio social reage a essas habilidades que ela está realizando. Então, um exemplo concreto. Então ela realiza um chute, a primeira coisa que ela faz é olhar para o professor ou para o pai e, de acordo com a reação desse adulto, ela vai ter um indicativo em relação à sua performance naquela habilidade. Então, se o pai encoraja, ou o professor encoraja, incentiva, né, ela tem uma possibilidade maior de desenvolver um processo reflexivo positivo em relação à sua participação. Mas, em contrapartida, o processo gestual desse professor ou desse pai for de desacordo em relação ao fundamento que ela desenvolveu, colocar a mão na cabeça, gesticular, movimentar a cabeça negativamente, a possibilidade de ela desenvolver um processo reflexivo negativo em relação àquelas habilidades que ela está desenvolvendo é muito significativo. E o último processo é o processo que nós chamamos de feedback direto, ou seja, o que os adultos dizem diretamente para a criança, ou durante a realização de uma habilidade, ou após a participação dela numa atividade esportiva. Então, é o que o pai, é o que o professor diz: tu foste muito bem, tu tem possibilidade de melhorar, tu és competente. Em contrapartida, tu não é competente, tu jogou muito mal, tu não tem dom para poder fazer parte do esporte. E exatamente essas intervenções, tanto positiva como negativa, elas influenciam diretamente na percepção de autoconceito da criança em relação à sua participação esportiva. Um aspecto fundamental das pesquisas em relação dessa área do autoconceito, elas vão diretamente a 2 aspectos que estão influenciando a um autoconceito negativo da criança em relação à sua participação esportiva.
Como já falamos em outros aspectos, em outro programa em relação à motivação infantil, a criança sim, ela tem uma das suas motivações das idades em agradar os outros. Então ela tem uma preocupação muito significativa o que o professor, o que os colegas e o que os pais estão pensando em relação à sua participação. Ao mesmo tempo, as pesquisas que foram realizadas mostraram que um número significativo de crianças desenvolve um autoconceito negativo em relação à sua participação devido às opiniões negativas dos seus colegas, dos seus professores e dos seus pais. Não só gestualmente, como feedback direto, dizendo que ela não tem competência ou não tem possibilidade de evoluir em relação ao seu processo esportivo. O que fica aqui como um referencial fundamental para a gente poder desenvolver no ambiente esportivo infantil, buscando um autoconceito positivo, é valorizar as ações da criança no esporte. Não ter um padrão de movimento específico, principalmente na faixa etária até os 10 anos de idade. Procurar estimular, procurar apreciar as habilidades da forma que a criança está desenvolvendo é fundamental para que a criança possa desenvolver um autoconceito positivo. Apoiar, incentivar, encorajar são os pontos fundamentais que com absoluta certeza auxiliarão profundamente para que quando a criança chegar na faixa etária dos 11, 12, 13 anos de idade, com um autoconceito positivo em relação às suas habilidades, poder ali sim começar a desenvolver um processo mais específico de aprendizagem no esporte. No próximo programa, nós vamos continuar dando sequência a esse processo de analisar os aspectos psicossociais que envolvem o ambiente esportivo infantil. No próximo programa, vamos analisar os níveis de ansiedade da criança ao praticar esportes. Gostaria de dedicar o programa hoje ao excelente professor Evandro Lunadelli, que é um professor que tem experiência não só nacional, com trabalho com categorias de base do futsal, como também tem uma experiência internacional nos Estados Unidos com crianças desenvolvendo as suas habilidades sociais através do esporte. Mais uma vez gostaria de agradecer a participação de todos, quem teve a oportunidade de assistir ao programa, se puder dar um like, eu agradeço de coração essa deferência e fica o convite para quem ainda não se inscreveu no canal, que possa vir fazer parte desse grupo de pessoas que estão interessadas em qualificar o ambiente esportivo infantil. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.